Salve, salve família! Meu nome é David William, sou natural de Soares da Ilha do Marajó. Vou apresentar para vocês um making off do clipe que eu criei com a música do Mestre Lorival Igarapé. Pega a visão do clipe. O Marajó é território indígena, mas a nossa identidade foi silenciada. O pajezinho chega para valorizar essa ancestralidade e afirmar a identidade indígena urbana. Sou filho da mãe do rio, passei para te avisar que a água do rio sumiu. Eu quero que chegue no máximo de pessoas, né, que se reconhece como indígena, com esse viver e tal, com essa vivência, né, com essa vivência ancestral, entendeu? Com os saberes amazônicos sobre as ervas, atravessou, né, gerações. Ainda tem essa continuidade, né? Não deixou de existir os indígenas no Marajó. Tive que vir para a cidade no meio da urbanização, né? Ter que me adaptar, né? Esse meio capitalista, né? Esse mundo capitalista totalmente, que nos tira do nosso próprio território, né? Porque vai vindo a escassez, vai poluindo o rio, vai tendo queimadas, então as coisas vão ficando muito mais difíceis para você conseguir se manter, manter a sua família. E aí temos que correr, né? O Mestre Lorival Igarapé vive numa cidade, mas se considera indígena, porque ele nasceu numa comunidade indígena. Falando da minha origem mesmo, onde está o meu umbigo enterrado, é numa comunidade chamada Caripi, fica na beira do rio Caripi mesmo, né? E foi lá que eu nasci, né, onde nasci na influência de muitos parentes assim, musicais, né, de origem, digamos assim, que faziam o movimento do boi-bumbá, do carimbó, da ladainha, cordão de pássaros. Então, porque eram muitos parentes, aí um já tocava banjo, outro tio tocava clarinete, meu pai fazia parte, e meus avós e tudo mais, e criança nós já assimilei tudo aquilo, e enfim, dessa comunidade eu tive que me transferir porque meu pai precisou trabalhar, né, no empregado. Eu saí com 10 anos de lá, da comunidade, mas foi assim um aprendizado que ficou por muito tempo aqui, mas que nunca saiu de dentro da minha cabeça, de dentro de mim, essa influência. Esses índios da tribo Curuba, eles permaneceram por muito tempo lá. Então tinha uma aldeia na beira do Igarapé, existiu a aldeia Maracanã, foi que deu origem para a cidade de Maracanã hoje, né? Mas com certeza os parentes todos eram índios. Então cheguei a conhecer figuras assim na minha vida que eu só vim entender depois, muito depois, mas que ficou ali na minha cabeça, aquelas figuras que eu via calado uma deles, e o pajé que me curou também. Eu peguei uma flechada uma vez na beira do Igarapé, quando passou a estrada Igarapé Sul Maracanã, ligando Igarapé Sul Maracanã, passou bem no meio das terras, onde parte do lado direito fazia parte da família do meu pai e do lado esquerdo da família da minha mãe. Então ficou à beira da estrada, foram aparecendo os compradores, né, de terrenos, fazendeiros e cercando tudo, botando arame farpado. Até mesmo os parentes, né, como eu me considero mesmo assim, foram para a beira da estrada, entendeu? E outros vieram parar onde eu parei, estou parando aqui, né, da cidade. Sou neto de bezedeira, sou filho da mãe do rio, passei para te avisar que a água do rio sumiu. Eu fui em busca de histórias que ainda contam sobre parentes indígenas na Ilha do Marajó. O meu nome é Mário Roberto da Silva,
Meu pai era descendente de caboclo com índio, né? O pai dele era filho de índio. E a mãe dele, uma cabocla de oriundo de preto com branco. Contanto que ela era meia clara. Se isso aí tu prestar bem atenção, todo o Marajó foi habitado por índios, né? Depois perderam a terra pro invasor que chegou, né? E se autodenominou proprietário, né? É que com o passar do tempo e com a modernidade atual, o camarada não quer se autodenominar descendente de índio, porque ele acha que é uma raça inferior, quando na verdade as grandes invenções, os grandes conhecimentos estavam nesses povos que trouxeram todo o conhecimento e foram passando de um para o outro, né? As pessoas que mais conhecem plantas para medicação são descendentes de índios, são descendentes de escravos. Sumiu, sumiu, a água do rio sumiu, a bomba já tava feita, agora cê viu. Sumiu, sumiu. Agora, com os exames de DNA, dá para provar a nossa herança genética dos povos originários. Meu pai é daqui do Marajó, que é de Moaná. De Moaná? É, aí eu tenho esse sobrenome Feliz, que eu sempre quis saber de onde veio a origem, né? Sim. Aí a gente não tinha, porque eles vieram de uma área que era isolada. Para ir no vizinho, tinha que remar horas para te falar com o vizinho. Aí eu fui fazer o teste de exame de DNA. Sim. Aí eu jurava que eu era mais afro, mas não é. A porcentagem menor é de afro. Menor é de afro. A minha mistura é 56% de indígena, 26% europeu, uma coisa que eu achei que a gente nunca ia ter. Aí 11% de algumas regiões da África. Aí deu povos daqui, o Tupi-Ariquém, Mondé, os Quechas da Bolívia, Peru, os Mondé, Quechuas e os Urus, que vivem em volta do Lago Titicaca. Aí tu percebe como os povos migram, né? Que é da origem dos povos indígenas, eles se mudam. Conta um pouco sobre você, Carla, assim, te apresenta um pouco para saber. Então, eu me chamo Carla Betânia Ferreira da Silva, eu sou filha da Miraci Ferreira da Silva e João Esmério da Silva. Miraci, na língua tupi, mira, grande árvore, si, lua. Eu venho da comunidade Cajuúna, onde nasce a minha mãe, né? E fica a 18 quilômetros de Soure, né? São 76 famílias que vivem de caça e pesca. A nossa floresta ela tem uma forma de um jacareaçu, né? Que é a frente o oceano, o rabinho é o rio Cajuúna. A nossa floresta se chama Turé. Turé, na língua tupi, dança ritualística de limpeza espiritual. O nosso território ele foi colonizado. Nós temos uma igreja de 103 anos, que é católica, né? Então isso já demonstra que ali houve a presença dos jesuítas e que, infelizmente, a gente não fala a língua. Nhangaíba foi considerada uma língua maldita. Os jesuítas, por não entenderem, né, essa língua, eles proibiam que se falasse essa língua. Então, por isso, Marajó todo não fala a língua, né? Aí, se você vai para o Amazonas, você vê o Nhegatu mais presente. Alguns povos, quando você não tem mais a sua língua, some a nossa identidade. E, de fato, isso ocorreu com o Marajó, né? Sim, é uma
forma de apagamento. Então, para mim, a forma de apagamento é quando eu entendo, quando coloca uma mordaça na nossa boca para a gente não falar, arranca a nossa língua para a gente não proferir, quando pega um espelho e dão para você e vira o espelho de costas para você não se enxergar. Então, quando você não profere, não se enxerga quanto um povo, né? Não é que ele deixou de existir, ele se silenciou por conta dessa força maior, né, que é o poder colonizador. A visão que eu tenho sobre o apagamento é que depois que vieram os colonizadores, né, com a capitalização, né, eles quiseram esconder muita coisa, né, e isso, nesse meio desse caminhar, a gente perdemos línguas, né, perdemos algumas culturas, né. Hoje em dia a gente somos resistência, fazemos resistência, né, aqui para mostrar, né, eu praticamente com a minha animação, eu quero chegar ao Marajó e mostrar para aquelas pessoas que elas venham se reconhecer, né, que tem o cabelinho liso, com a pele morena ou de buchado, né, se reconhecer descendente desses povos ancestrais, desses povos nativos que viveram lá há anos e que hoje em dia a tese acadêmica não teve, assim, para mim, não teve a comprovação de que realmente eles foram dizimados. Através da minha animação eu quero mostrar para essas pessoas que existe, né? Somos descendentes de indígenas, não existe só os negros no Marajó, né? Os quilombos, mas existe a nossa ancestralidade indígena no Marajó. Quando você fala assim quanto à academia, não vamos esquecer que lá dentro tem um colonizador. Como que pode o povos indígenas, povos originários não existirem e ainda existir português? Como povos originários não existirem, existir francês, inglês, japonês, judeu. Então eu estou vendo que há uma desconexão ou uma escrita errada. Aquela coisa, né? Quando foi que o filho de indígena passou a deixar de ser indígena? Quando ele está com o seu tablet ou que ele adquire conhecimento, deixou de ser indígena, nunca vai deixar de ser indígena. Os povos originários, eles nunca vão morrer, eles sempre vão estar vivos, enquanto essa terra existir. Só queremos uma coisa, que respeite. Sumiu, a água do rio sumiu, a bomba já estava feita, agora acendeu o pavio. Indígena é que mantém a sua cultura viva. A alimentação mantida de geração a geração. A cura através das ervas. Esse é o ser indígena. E aí não só para o indígena, mas vai para os quilombos, vai para o pescador, vai para todos, né? Toda essa pluralidade que a floresta tem.